Bora contar sobre seleção brasileira. A provável escalação de Dorival Júnior diante da Inglaterra deve ter Rafael ou Bento no gol, Danilo, Murilo, Beraldo e Wendel na zaga, André, Bruno Guimarães e Paquetá no meio, na frente Rodrigo, Vinícius Júnior e a dúvida em relação ao centroavante Endrick ou Richarlison. Quero falar agora sobre a chance de o Flamengo faturar uma grana legal com o João Gomes. Atleta revelado na base, vendido para o Wolverhampton, vive fase espetacular com a camisa dos Wolves e é também jogador convocado para a seleção brasileira. Pois bem, de acordo com o jornal Daily Mirror, lá da Inglaterra, o João Gomes interessa ao Manchester United, negócio que pode chegar a 40 milhões de libras ou 253 milhões de reais. O Fla manteve 10% do valor de uma venda futura, só aí já embolsaria 25 milhões e 300 mil. Mas não para por aí. O Flamengo também tem, por conta do mecanismo de solidariedade, direito a mais 4,5% da negociação, ou seja, mais 11 milhões e 400 mil reais o total. Se confirmada essa oferta de 40 milhões de libras, 36 milhões e 700 mil, dinheiro bem bacana para um atleta que já não é mais do Flamengo há algum tempo. Bora mudar de assunto e falar sobre a negociação entre Botafogo e Corinthians praticamente cancelada. Alguns dias atrás surgiu a hipótese de o Corinthians contratar o Danilo Barbosa, volante que tem sido titular no Botafogo. A informação que surge hoje é de que o Corinthians procurou de fato o Botafogo e ofereceu uma lista de atletas para tentar uma troca. Essa lista contou com vários nomes, mas não tinha o Gustavo Silva, o Mosquito, que era um alvo do Botafogo. Cheguei a contar para vocês que dirigentes do Botafogo confirmavam o interesse no atleta corintiano. Diante desse cenário e com a definição de o Corinthians não incluir o Mosquito, não há qualquer possibilidade de o negócio avançar. Hoje o Botafogo está mais preocupado em buscar reforços e melhorar o seu desempenho do que propriamente em vender jogadores. Vale a lembrança de que o Botafogo não tem técnico desde a demissão do Thiago Nunes. O Botafogo perdeu seu executivo de futebol, o Mazuco se mudou para o Atlético Paranaense, mais recentemente o coordenador de scout do clube também foi para o Internacional. E é diante desse cenário que o John Textor trabalha no mercado em busca de pessoas que possam comandar o Botafogo. A ideia nesse momento não é tratar sobre reforços. Quero saber a sua opinião. Bora falar agora sobre a grande informação da quinta-feira. Alexandre Matos foi demitido pelo Vasco. O anúncio aconteceu no início da tarde, pouco depois que o Vasco programou uma entrevista coletiva do Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube. Pois bem, a decisão do Vasco, ou da 777, de demitir o Alexandre Matos foi explicada pelo Lúcio da seguinte maneira, abre aspas, houve uma quebra de confiança e sem confiança não dá para seguir o trabalho. Foi uma conjunção de fatores, mas o principal foi a quebra de confiança. Vocês acompanharam o que aconteceu, não citaremos mais detalhes em respeito ao nosso compliance, mas conversei pessoalmente com o Matos e expliquei tudo. Só para vocês entenderem, vazaram nos últimos dias prints de uma conversa do Matos com o próprio Lúcio, explicando sobre a dificuldade na contratação de atletas, a vagarosidade, a falta de receita, o quanto o Vasco vinha sofrendo para contratar jogadores. E essa foi a gota d'água. O pessoal da 777 entendeu que o Matos não poderia continuar. O trabalho do Matos no Vasco não foi bom, bem abaixo daquilo que eu imaginava e bem abaixo de outros trabalhos que ele já fez. A alegação do Matos é de que teve pouquíssima autonomia para fazer as coisas, vários dos reforços que ele tentava não puderam ser contratados ou por vetos da 777 ou por uma questão financeira. De qualquer forma, o Vasco gastou para esta temporada algo na casa dos 100 milhões de reais, investimento alto. Mas o Lúcio chegou a dizer em pelo menos o quinto maior investimento do futebol brasileiro em 2024. E aí especificar que os maiores gastos foram com o Adson, jogador que veio do futebol francês, aquele mesmo ex-Corinthians, o Sforza, volante que veio do News Old Boys. Até agora nenhum dos dois mostrou grande coisa. Teve também uma terceira contratação super importante de um zagueiro ex-Corinthians, pertencia ao Benfica. Como é que fica o Vasco a partir de agora? O Cruz Maltino está no mercado em busca de um novo executivo de futebol. As buscas se iniciaram por agora. Primeiro, lógico, responsabilizar o Alexandre Matos até onde era a responsabilidade, beleza. Agora estão demonizando o cara e fazendo aí, esquecendo do principal responsável, que é a 777. E já tem gente fazendo enquete para ver quem é que é o executivo que vem, se o Paulo Brax volta. O problema não é o executivo, gente. O problema não é o nome, não é o cara. Qualquer um que chegar vai se submeter. Qualquer um que chegar, e o Alexandre Matos foi a prova cabal que qualquer um, olha o nível desse executivo,
que chegar vai ter que tocar de acordo com a banda, vai ter que fazer o que a 777 quer. Eles vão para o mercado buscar um funcionário pau mandado. É isso, técnico... e olha, não me admira o Ramon Dias sair não, viu? Porque é outro também que não é o perfil da 777. Veio também no desespero. A 777 queria o Rogério Ceni, depois tentou um outro argentino, depois de ouvir um monte de não, aí trouxe o Ramon Dias. Não me admira o Ramon sair, porque o Ramon também não é o perfil da 777. Eles querem fazer dinheiro. Tá claro, então deixa de ser tapado. O Alexandre Matos hoje se pronunciou, não vou ler o pronunciamento que é grande, mas de maneira resumida diz que não havia compatibilidade no que ele pensa de futebol, com o que a empresa pensa de futebol, os modos operantes, enfim. Sendo agressivo no mercado, é só na cabeça desse tapado aí. Do motivo, na verdade, a gente falou aqui no início, né, a quebra de confiança, e que todo mundo tinha acompanhado esses últimos dias o que aconteceu. Então, inclusive, foi alguns prints também vazaram, isso acelerou esse processo de quebra de confiança, mas a gente tem investido sim, e a gente tem sido agressivo, né? Estamos entre os 5 maiores, talvez aí entre os 3 maiores. Ano passado a gente bateu no 3º maior ali, investimento no Brasil, e vamos continuar. Né? Então isso mostra a nossa agressividade. E aí, os torcedores que não conseguem captar e entender que o problema é a 777 e não o Alexandre Matos, que o Alexandre Matos quis sair do Vasco, o Alexandre Matos cavou a sua saída do Vasco. Por que o Alexandre Matos cavou a saída dele do Vasco? Porque ele viu que a 777, a SAF do Vasco, é uma cilada. Eu sou um cara que eu sou muito pelo certo. Independente do que for, das diferenças, eu sou pelo certo. E o que estão fazendo, ou o que fizeram com ele, é uma sacanagem. Foram invadir lá para falar de uma situação que é o cara chegar a ofender porque ele tem a pele lá manchada, que ele falou que é vitiligo, que ele teve depressão e pensou em se matar por causa disso, né? Teve muito problema para se aceitar com essa, que é uma doença, e o cara usar isso para ir lá ofender. Foram ameaçar o cara de morte, dizer que vão pegar ele em São Januário, que vão fazer ele sofrer, um monte de mensagem. Eu recebo esse tipo de mensagem direto para mim também, nem sei, já falando da minha família, me ofendendo, principalmente nas eleições. Né? Esse tipo de gente eu ignoro. Agora, o cara sentiu. Por quê? Porque estão acusando ele de ter vazado o print. Só que ele fala na live que quem vazou o print foi o Alexandre Matos. Porque se ele quisesse vazar o print, ele não teria dado para outros canais. Ele abria uma live e falava, olha o que o Alexandre Matos falou para mim, bomba, né? E botava lá para ele ganhar visualizações, likes, essas coisas que muito YouTube gosta, né, de sensacionalismo. Então, ele não fez isso. Quem vazou uma informação dele, quem vazou foi o próprio Alexandre Matos. Aí esses bocós, essas antas que foram lá ofender o cara, agora quebraram a cara. Quem é que queria sair era o Alexandre Matos. Quem vazou os prints foi o Alexandre Matos. Aqui, falando sobre a dificuldade da interpretação das pessoas. Qualquer pessoa que vê os prints que vazaram inicialmente percebe que foi ele que vazou o print. Só que ainda tinha gente acreditando que eu ia vazar. Eu. É de uma burrice ou de uma desinformação tremenda. Porque se eu quisesse vazar alguma coisa, meu camarada, eu ia abrir a minha live aqui no canal e ia falar assim, bomba, olha aí o que o Alexandre Matos fez. Tu acha que eu vou vazar pra página? Que burrice é essa? Eu não ganho nada vazando pra página. Nada. Eu só perco. Então tá aí pra você, mais uma vez, pra reforçar.